Encontros misteriosos na escuridão. Relatos sobrenaturais em cemitérios. Eu sou uma pessoa naturalmente cética, mas não consigo explicar racionalmente o que eu e meu amigo testemunhamos. Até hoje isso me incomoda, pois não consigo explicar o que vimos. O ano era 2009. Eu e meu melhor amigo morávamos em uma cidade relativamente pequena. Ainda não tínhamos 21 anos. E não tínhamos muitas coisas para fazer à noite, então decidimos passear pelo cemitério à meia-noite. Vale ressaltar que nenhum de nós havia consumido drogas, medicamentos ou álcool antes desse encontro. Minha mãe estava muito interessada em caçadores de fantasmas na época, então decidimos conduzir basicamente um experimento. Começamos a dizer coisas como: se houver alguém aqui que queira entrar em contato conosco, você pode se mostrar, enquanto caminhávamos pelo local lentamente. Assim que começamos a dizer essas coisas, o clima no cemitério parecia mudar de alguma forma. A atmosfera ficou sombria e opressiva. De repente, no canto do meu olho, do nosso lado direito, comecei a ver o que parecia ser alguém vestido de branco correndo entre os túmulos, nos seguindo. Decidimos verificar e saímos do caminho pavimentado. Estávamos parados fora do caminho batido, cerca da metade do cemitério, e eu repeti: há alguém ou algo aqui que queira entrar em contato conosco? E esperei por uma resposta. Eu realmente gostaria de não ter dito isso. Ambos começamos a ouvir passos esmagando a grama congelada na escuridão. O som estava vindo em nossa direção. A maioria das pessoas provavelmente teria desistido a essa altura, mas decidi que chegaria ao fundo disso. Os sons ficaram mais próximos e então ele entrou na luz onde pudemos vê-lo. Era a figura desencarnada de uma pessoa, cujo contorno era estranhamente visível sob a luz da lua e parecia mais escuro do que a noite ao seu redor. Conseguimos distinguir suas características, mas também era parcialmente transparente. Ele tremeluzia enquanto se movia, e ele se movia de maneira constante em nossa direção. Quando ele chegou a cerca de 3 metros de distância, começamos a ouvir sussurros como uma respiração longa e prolongada sendo forçada a sair de uma pessoa que está determinada a lhe causar mal. Decidimos sair correndo dali e corremos 2 quilômetros de volta até o carro. Ainda não consigo explicar racionalmente o que vi, mas sei que o que vi era real. Permaneço cético, mas agora me recuso a entrar em um cemitério após o anoitecer. Há coisas lá que não gostam de ser perturbadas. Sou descendente de japoneses e a cada ano visito minha família no norte do Japão e também participo do Obon, que é basicamente como o Dia de los Muertos no Japão, quando os espíritos dos mortos vêm visitar os vivos. Durante esse período, decidi visitar Kyoto. Após caminhar por um tempo fora da cidade, comecei a subir uma montanha próxima e descobri um cemitério de tamanho considerável. Como um jovem de 16 anos na época, decidi explorar e ver quais famílias estavam enterradas ali. Eram cerca de 15 horas e estava muito quente. As árvores aqui e ali no cemitério proporcionavam uma sombra acolhedora para me refrescar um pouco. Após cerca de 10 minutos procurando entre as antigas lápides de pedra, percebi alguns detalhes estranhos. Primeiro, parece que de alguma forma me perdi no cemitério. Devo mencionar que tenho um excelente senso de localização geográfica e sempre encontrei meu caminho em várias florestas, montanhas, aeroportos e afins. O cemitério em si era mais baixo em sua parte central e cercado por bosques. Achei que estava na parte inferior, pois o horizonte era apenas lápides. Segundo, estava escurecendo. Como mencionei antes, eram cerca de 15h. Então isso era muito estranho, e os arredores tinham aquele tom amarelado que se tem ao anoitecer. Se faço uma pequena pausa cultural, o anoitecer é chamado de Tazogari Doki, no japonês antigo, e é supostamente o momento intermediário em que coisas estranhas acontecem. Não é um bom momento para estar cercado por túmulos. Terceiro, comecei a sentir um pouco de frio. Não como se eu tivesse mergulhado em uma piscina gelada, mas mais como quando você está no meio das montanhas e sente um pouco de frio através das brechas do seu casaco. Depois disso, comecei a ver algumas sombras estranhas ou algo assim no canto dos meus olhos. Era muito estranho porque eu não estava sentindo pânico ou qualquer coisa assim.
e conseguia observá-las calmamente. Elas se moviam como aquelas antigas lâmpadas de lava, de forma muito deliberada, e às vezes pareciam ter uma forma um pouco humana ou até mesmo como grandes rostos. Eu estava me aproximando delas porque pensei que se elas pudessem me prejudicar fisicamente, eu certamente poderia enfrentá-las. No entanto, elas eram como uma miragem, tremulando. Depois de um tempo, comecei a sentir que estava em perigo. Ficava mais frio a cada momento, e neste momento eu vi um monge que parecia muito surpreso ao me ver ali. Ele me levou de volta à entrada do cemitério e me disse que o cemitério deveria estar fechado naquela hora. Eu presumi que ele achava que eu tinha entrado por uma fração de segundo, então contei a ele tudo o que vi e senti. Ele parecia muito surpreso a princípio e então me disse para olhar as horas. Eram 18 horas. Isso significa que eu estava lá por cerca de 3 horas. Ele então me disse que eu não deveria vir aqui quando o sol está se pondo, pois eu poderia ter sido levado embora por um kamikakushi. Estava visitando minha namorada e sua família em Lawrence, Kansas, durante as férias, quando decidimos ir ao cemitério Stoll uma noite. Ficava a cerca de 20 minutos de distância da casa dela. O pai dela sempre gostava de explorar, e os pais dela são notívagos, o que eu adoro. Portanto, nenhum de nós ia dormir antes das 5h da manhã do dia seguinte. Na noite em que decidimos ir, saímos por volta das 4 horas, e a mãe dela decidiu ficar em casa. O pai dela, minha namorada e eu decidimos ir a Stoll. Chegamos lá e estacionamos ao lado de uma igreja, do outro lado da rua do cemitério. Eu já estava um pouco nervoso, pois o pai dela nos alertou que a cidade não permitia a entrada no cemitério. Aparentemente, geralmente há um policial postado lá para garantir que ninguém invada o cemitério. Mas não havia policial dessa vez. Quando saímos do carro, o silêncio parecia pesado, como se houvesse um peso no ar segurando até o vento. Saímos do carro e atravessamos a rua. Para minha surpresa, não havia cerca para pular ou portão fechado. A entrada estava aberta e caminhamos por ali. Passamos por alguns túmulos e visitamos alguns deles. Fiquei pensando quão recentes alguns dos túmulos eram, pois o solo parecia fofo sob nossos pés. Estava escuro e não queríamos chamar a atenção, então não usamos lanternas, já que estávamos tão perto da rua. Ao passar pelos túmulos, passamos por uma longa árvore morta em uma curva que nos levou até o topo de uma colina, onde estava o entulho da igreja que costumava ficar lá. Segundo o pai da minha namorada, a cidade derrubou a igreja nos anos 90 porque centenas de pessoas costumavam ir lá e vandalizar a propriedade durante todo o ano, especialmente no Halloween. Segundo a lenda local, se você atirasse uma garrafa de vidro na parede de trás da igreja e ela não quebrasse, Satanás apareceria e o arrastaria para o inferno. De qualquer forma, os escombros da igreja ainda estavam lá. Caminhamos ao redor e mexemos nas coisas, procurando sinais ou objetos interessantes. Não encontramos nada além de arranhões estranhos em algumas das pedras ao longo do perímetro da frente dos escombros. Parecia muito organizado para ser obra de um animal, mas definitivamente poderia ter sido crianças brincando. Olhamos ao redor por cerca de 20 minutos e fomos para trás da igreja, em direção às árvores mortas e arbustos ao redor do perímetro. Como estava tão quieto, podíamos ouvir um carro vindo de algumas milhas de distância. Então desligamos nossas lanternas para garantir que não fôssemos vistos. Depois de um tempo, minha namorada encontrou uma garrafa de vidro intacta na frente dos escombros da igreja, apenas deitada na grama. Era uma garrafa vazia de cerveja Corona. Imediatamente pensei que seria engraçado pegá-la e colocá-la ao longo do perímetro de trás da igreja, onde a parede de trás estaria, como um presságio futuro para aqueles que viessem explorar. Ela me chamou e ao pai dela, então fomos até lá. Quando ela viu que eu ia pegar a garrafa, ela virou o rosto. Mais tarde, ela me disse que não podia acreditar que eu tocaria a garrafa de vidro. O pai dela estava à minha esquerda, apontando uma lanterna para a garrafa, e minha namorada estava atrás de mim. No momento em que toquei, peguei a garrafa, ouvimos um som estranho. Parecia gás ou algum tipo de efervescência. A garrafa estava vazia e parecia vir de uns 4 metros de distância, na direção dos escombros de trás da igreja. Imediatamente o pai dela e eu apontamos nossas lanternas para o som, mas não vimos nada. Depois de talvez 3 segundos após a efervescência, ouvimos um som estranho de gorgolejo e algum tipo de som metálico.
Parecia um animal, mas não conseguia identificar que tipo de animal poderia ser. O pai dela nos disse depois que ele tinha vivido em Kansas a vida toda e nunca tinha ouvido um som assim. Mais estranho ainda foi que, se fosse algum tipo de animal, ele deveria ter ficado assustado ou acordado antes, porque estávamos fazendo barulho e andando por todo o local há um tempo agora. Nunca encontramos a fonte do som. Depois de segurar a garrafa por um tempo, procurando a fonte do som, e ao ouvir minha namorada dizendo que não podia acreditar que eu tinha pegado a garrafa, finalmente a soltei e tirei algumas fotos, uma das quais posso compartilhar e que tem algum tipo de rosto questionável ao fundo. Então voltamos para o carro definitivamente assustados. Quando chegamos ao carro, as luzes estavam acesas. Podíamos vê-lo à distância enquanto nos aproximávamos. Era a única fonte de luz em meio à escuridão. Chegamos ao carro e verificamos todas as portas. Todas estavam trancadas e fechadas. Pensei que talvez um de nós tivesse deixado a porta aberta, mas quando entramos no carro e desligamos as luzes, percebemos que ninguém se lembrava de tê-las ligado quando saímos. Pelo contrário, lembramos de tê-las desligado, pois o pai da minha namorada estava trocando as baterias de uma das lanternas antes mesmo de chegarmos a Stowe. Esse encontro foi definitivamente arrepiante e deixou uma sensação de mistério no ar. No geral, essa experiência me fez pensar mais profundamente sobre o sobrenatural e as coisas que não podemos explicar racionalmente. Cada uma dessas histórias que compartilhei me fez questionar nossa compreensão do mundo e o que está além do que podemos ver e entender. Olá, amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo, deixando o seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, obrigado.